Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia da porção da Parashat desta semana, Parashat de Vayigash, Parashat extraordinária, muito relevante para a história do nosso povo e para a nossa história atual, né? Tanto para os Bnei Israel na nossa época, para a nossa comunidade, para o nosso país, para todos os Bnei Israel do mundo. A Parashat de Vayigash é uma porção importantíssima que deve ser estudada a fundo e precisamos tirar a maior quantidade de ensinamentos dessa porção da Parashat de Vayigash, né? De fato, ela já começa com essa palavra de Vayigash, né? De que se aproximou, que se chegou perto, né? De uma coisa que se aproxima, né? Que vem uma pergunta, né? Mas o que é que desejamos nós, Bnei Israel? Qual que é o nosso maior desejo dos Bnei Israel? O que é que nós queremos que se aproxime a nós, os Bnei Israel? Qual que é o nosso maior desejo de que se aproxime a nós, né? E o que nós mais desejamos que se aproxime a nós é a Geula, né? A redenção. Por quê? Porque sem a Geula nós não temos a oportunidade de, como já tínhamos falado em outras oportunidades, sem a Geula não temos a capacidade de cumprir a Torá ao 100%. Por quê? Porque muitos dos mandamentos da Torá estão ligados ao templo, né? Ao Bet HaMikdash, o Mishkan, como você quiser denominar, o lugar sagrado onde Hashem deseja que seu nome seja louvado, né? Como nós não temos fisicamente o Mishkan ou o Bet HaMikdash, muitos desses mandamentos são, por enquanto, não podem ser cumpridos, né? Nem fora da terra de Israel, nem dentro da terra de Israel, esses mandamentos podem ser cumpridos, porque existe um mandamento da Torá de que não pode ser oferecido nenhum tipo de sacrifício fora do lugar que Hashem desejou que seu nome estivesse ali, né? Então, por isso é que nós desejamos que a Geulá se aproxime, né? Que nós tenhamos a oportunidade de nossos dias vermos esse momento da Geulá, né? Mas essa palavra Geulá também está muito ligado a essa palavra Vayigash, né? De aproximar algo, de trazer algo para perto, né? E a porção da Parashat de Vayigash, ela nos começa falando a respeito da intercessão de Yehudá, né? Um dos filhos de Jacob, vindo do nosso pai Israel, né? O filho que, se bem ele não era o primogênito, né? Ele não era o primeiro dos filhos, o primogênito, o Peterrechem, né? Que nós conhecemos no judaísmo, tanto de pai quanto de mãe, né? O Bechor do pai e o Peterrechem de mãe, né? Então, o Bechor é o primeiro filho do pai, né? Que é o primogênito. Mas existe um outro primogênito especial, que é o Peterrechem, aquele que abre matriz, né? Então, dependendo da mãe, o primeiro filho que sai dessa mãe, esse é o Peterrechem, né? E o Bechor e Peterrechem de Jacob era Reuben, né? O primeiro filho, com Lea, né? Então, Yehudá, se mal não me lembro, ele é o terceiro ou quarto filho, se mal não me lembro, de Lea, né? Então, ele não era primogênito. Mas nesta porção da Parashat de Vayigash, ele estava fazendo o trabalho do primogênito, fazendo intercessão por quem? Por seu irmão mais novo, né? Pelo caçula, que nós já estávamos estudando na porção passada a respeito de Benjamim, né? Que falávamos que o Yosef perguntou para os seus irmãos, né? Quando eles desceram para Mitzrayim, né? Ele perguntou a eles que se não tinha mais um outro irmão, né? A porção repete isso mais uma vez. Yosef, como Sefnach Paneach, ou seja, com o cargo que ele tinha em Mizraim, né? Quando seus irmãos desceram para a terra de Egito, a pergunta que Yosef faz é que se eles tinham mais um irmão, porque ele sabia que eles tinham mais um irmão, né? Que era seu irmão de mãe e de pai, né? Que era Benjamim. E dos sábios nos falam que uma das preocupações que ele tinha era que, como eles tiveram tanto ódio, tanta raiva com Yosef, tivessem feito algo parecido com o que fizeram com ele, com o seu irmão mais novo. Por isso que ele pergunta: tem mais um irmão? Ele está vivo? Onde que ele está? Né? Essa é a preocupação de Yosef. Ele queria ver se realmente os seus irmãos tinham cuidado a Benjamim após ele ter sido vendido, né? Por isso que ele reclama que se eles não trouxessem a Benjamim
quando ascendessem mais uma vez, novamente, para Mitzrayim, para ter mais comida e todas as coisas que eles precisavam, ele não daria a comida para eles, né? Então, por isso era essa a intenção, né? Mas Yehudá, ele está fazendo intercessão porque, como sabemos, na sequência da história, é encontrado no saco de Benjamim a taça do Sefnat Paner, ou seja, do cargo de Yosef em Mitzrayim, né? Então ele é condenado e teria que ser levado à prisão e não poderia sair mais de Mitzrayim, né? E por isso é que começa esta intercessão de Yehudá, o filho de Israel, né? De Jacob, né? Na sequência tem uma questão que me chamou muito a atenção, né? Que depois de que todas as coisas aconteceram, de que se desenrolou tudo, né, de que Yosef se apresentou diante de seus irmãos, existe uma parte interessante que fala, deixa eu procurar aqui o versículo. Ele fala assim, né, e Yehudá fala a Yosef o seguinte, no capítulo 44, versículo 28, diz: e saiu de perto de mim, esse é Jacob falando a seus irmãos, né? E eu disse, certamente ele foi devorado e não o vi até aqui, né? No hebraico, esse capítulo 28 fala assim, Vayetze Aechad Meiti, que traduz literalmente como foi traduzido. E saiu de perto de mim, Vaomar Ach Tarov Torav Belo Raiti At Ená, né? Que traduz assim, e falei, e foi devorado, ou foi separado, né? Como é que chama quando se quebra alguma coisa, ou seja, quando se separa as partes, né? Desmembrado, né? Foi desmembrado e não o conseguir ver até agora, né? E lembram que na porção, há umas 2 ou 3 porções atrás falávamos que esse Tarov Torav, e quando Jacob fala isso, ele parece que entendesse que Yosef realmente não estava morto. Por isso que ele fala assim, Tarov Torav Velo Raiti Ad Ená, ou seja, que não o voltei a ver, né? Ele não falou que ele estava morto, ou seja, que ele não tinha capacidade de vê-lo mais, senão que tinha sido separado, né? Então ele entendia uma coisa superior a isso. Depois que os Bnei Israel, todos os filhos de Jacob, fizeram a sua teshuvá, ou seja, eles conseguiram retificar o seu erro com seu irmão Yosef, no capítulo 45, no capítulo 45, versículo 21, volta uma coisa que não tinha acontecido em muito tempo. A Torá fala assim, capítulo 45, versículo 21, página 134. E fizeram assim os Bnei Israel, né? E fizeram assim os Bnei Israel, né? O que significa isto quando a Torá fala e fizeram assim os Bnei Israel? Que quando eles conseguiram fazer teshuvá, eles voltaram a ganhar o mérito de ser reconhecidos como Bnei Israel, como filhos de Israel, né? Então isso tira um grande aprendizado para nós. Sempre que nós tivermos a oportunidade de sobrepor os nossos problemas, ou sobrepor os nossos conflitos com o restante dos nossos irmãos, da nossa comunidade, da nossa família, nós poderemos receber o nome de Bnei Israel, né? Mais uma vez lembrando de que significa a palavra Israel, aquele que lutou com Hashem e com o homem, e ele foi bem sucedido, né? Então, ainda nos momentos difíceis, quando temos problemas, quando temos brigas, sempre que nós consigamos trazer a paz e morar e estarmos juntos, sempre seremos reconhecidos como Bnei Israel, né? Então, se o nosso desejo é formar parte dos Bnei Israel, fica isso como tarefa para nós. Com isso, eu vou finalizar o meu primeiro comentário e vou abrir a participação da mesa para eles também comentarem junto comigo essa porção da Parashá de Vayigash. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos, nossos amigos daqui da sinagoga e a vocês que estão do outro lado. Peço a permissão aí a todos, nossos irmãos e amigos aqui da mesa, o Ranor, que está na direção dos principais comentários dessa porção. Realmente essa porção ela é muito interessante,
muito interessante, e o momento que os Bnei Israel passaram por uma maior prova de suas vidas, podemos dizer, né? E o momento que eles deveriam de reconhecer um grave erro que eles haviam feito no passado, e agora eles teriam a oportunidade de consertar esse erro, né? É interessante que quando eles voltaram ao seu pai com a notícia de que Yosef estava vivo, o seu pai, Yaakov, não acreditou neles, né? Por que será que Yaakov não acreditou neles, né? A gente sabe que quando a pessoa mente, ela perde a credibilidade. Mesmo que você fale a verdade, as pessoas não vão acreditar na tua verdade, porque sabe que você não falou a verdade. Então, quando Yaakov escutou eles dizerem: nosso pai, Yosef, nosso irmão, o seu filho, vive e é governador do Egito, como ele ia acreditar se eles tinham levado a túnica de Yosef toda ensanguentada e tinham falado para ele que uma fera tinha comido o seu irmão, que ele tinha sido devorado por uma fera? Agora, como Yaakov ia acreditar neles que eles tinham encontrado Yosef vivo e governador do Egito? Qual seria a mentira agora? A primeira ou a segunda, né? Então ele teve essa dificuldade, até que ele saiu e viu os carros que Yosef mandou, e então quando mandou com todas as previsões, né, as previsões para o caminho, tanto para a ida como para a volta, para trazer o seu pai, Yaakov, até o Egito. Só aí que ele foi acreditar, né? Quando ele viu algo concreto, né? Pelas simples palavras ele não deu crédito, né? Então eu acho que é uma grande lição para nós, né, para cada um de nós, sempre falar a verdade, né? Nunca mentir, porque a mentira nos tira o crédito, né? Deixa nós desacreditados. E quando nós falarmos a verdade, a pessoa não vai saber se estamos falando a verdade, né? E vai imaginar que é mais um conto de fada, né? Mais uma invenção. E Yaakov teve essa dificuldade de acreditar nos seus filhos por conta disso, né? E o momento foi maravilhoso, né? Porque se imagina Yaakov, havia aproximadamente 22 anos que Yosef tinha morrido na mente dele, né? E que ele estava com essa falta, e ele lamentou muito pela falta de Yosef, porque Yosef era o filho mais achegado a ele, o filho que ele estava preparando desde pequeno, né? Porque ele era uma pessoa capaz, que tinha qualidade, né? E seu pai via nele isso. Por conta disso, ele tinha uma vida diferenciada dos demais irmãos. Não era apenas por ele ser o mais novo, o mais jovem, é porque ele era capacitado. O seu pai via uma habilidade diferente dele em relação aos seus irmãos, e colocou ele como um vigília, né, como um guardião dos seus irmãos, para levar e trazer mensagens entre o pai e os seus filhos, né? E nessas idas e voltas foi que aconteceu o momento do distanciamento deles. E para ele, então, ele havia morrido há 22 anos atrás, e agora com essa notícia, diz que ele ficou com a dificuldade de acreditar. Mas quando ele viu e acreditou, o texto fala que a sua alma reviveu. A sua alma reviveu, porque ele estava como se morto, né? Os sábios falam, né, que até as suas visões, as suas profecias haviam desaparecido. E após esse acontecimento, novamente voltou a visão profética para Yaakov. Então a gente vê que um coração triste, um coração angustiado, nos distancia da divina presença, né, da Shechinat Hashem, né? E isso é algo nosso, que não está em Hashem, está em nós, no nosso estado emocional, nosso estado espiritual, ou nos afasta ou nos achega mais ao sagrado, né?
Então, não quero comentar muito, deixar para os demais aqui da mesa comentar, e o Ranor, e você que está aí, né, do outro lado também, poderá deixar seu comentário, que é muito maravilhosa essa porção, esse momento, né, tanto de Yosef e dos seus irmãos, momento do reconhecimento ali, o momento que fala que quando ele não aguentou mais aquela situação ali que ele estava testando os seus irmãos, ele não aguentou mais e teve que pedir licença aí aos seus servos e deixar ele só com seus irmãos para que ele pudesse se declarar e se fazer conhecido, porque eles não haviam conhecido. Nossos sábios comentam, né, que um dos aspectos é que Yosef, quando separou deles, era muito jovem, né? E depois, aqui, 22 anos depois, ele já era um homem formado e havia deixado a barba crescer, né? Então ele com barba, né, estava irreconhecível pelos seus irmãos, mas ele reconheceu todos os seus irmãos, né? E faltava só um para ele conhecer, que era o menor, né? Que deu teve todo esse drama aí, né? Porque ele queria que trouxesse o seu irmão mais novo, antes de trazer o seu pai. Antes de ele trazer o seu pai. É isso aí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dessa paraxá de Vaigash, quando ela discorre a respeito desse reencontro de José com seus irmãos. E uma coisa que é interessante, ele tem diversas visões, mas duas visões principais, assim, à luz da frieza do texto, do que é textual. Você tem o evento, o momento desse reencontro entre José e seus irmãos. Você tem a situação criada por José para que Benjamim ficasse no Egito e não pudesse mais voltar. E aí o que vem naquele momento? Você pensa, não, porque o José não suportou a emoção dessa conversa com seus irmãos e sucumbiu em lágrimas, porque isso foi muita emoção para ele. E aí tem uma visão a respeito disso também, que eu vi um comentário de um rabino falando sobre isso, eu achei muito pertinente. Quando o que emocionou José não foi só o encontro com os irmãos, mas foi principalmente a atitude de Judá. A má ideia de vender José foi de Judá. Judá falou, vamos vender, vamos fazer dinheiro desse rapaz. E aí, quando José viu que Judá se deu, dizer, eu fico, eu me entrego, não permita, falou para José, não permita que Benjamim fique como preso, como escravo. Eu ficarei no lugar dele. Naquele momento, Judá se redimiu. Ele deixou de ser aquele que vendeu com frieza seu irmão, entregou-se em lugar do irmão, de pai e mãe de José. E aí isso foi para José uma emoção muito profunda. E disso, quando esse rabino comentou, foi o Yair Alon, que é cabalista. Então, eu achei essa visão dele, essa interpretação dele muito profunda, muito bonita, porque disso ele envolveu, ele trouxe Judá para o meio da cena, ele tinha sido protagonista daquele, o motivo de José estar ali no Egito naquele momento foi essa venda, como ele teria sido vendido para os mercadores de escravos. Talvez, se ele não tivesse sido vendido, Rubem tivesse tirado ele do fosso, tivesse tirado da cabeça dos irmãos e levado ele de volta. Então,
era devolver e tal. Por isso que quando ele recebeu a notícia que José tinha sido vendido, ele rasgou as roupas e chorou, porque ele sentiu que ele se omitiu. Quando se comenta que Jacó teria duvidado, meu filho morreu, não morreu, foi desmembrado, quando ele deixa no ar, nas suas declarações, o destino que seu filho José teve, Jacó era dono de uma profunda espiritualidade desde que nasceu. Ele era capaz ele teve digamos, a oportunidade de lutar contra o anjo de Esau. Ele enfrentou Esau de frente a frente com 300 homens que vieram para matá-lo. Ele teve a perseverança e a visão e era o signatário de uma profecia. Ou seja, ele não ia acreditar numa história meio mal contada, né? Certamente ele sabia que teria acontecido alguma coisa com José, que não a morte de José. Digamos, não é uma história simples assim. Ele estava achando até ali que José estava morto. Não, José não estava morto. Ele sabia que José não teria morrido daquele modo como os irmãos fizeram, mas tinha consigo o temor de que não pudesse mais vê-lo, porque ele teria tomado um outro caminho. Então essa é uma paraxá tanto a paraxá como a Haftará, ela é a união é um encontro de fases, um fechamento de ciclos. Ali um ciclo se fechou. Ali os irmãos de José se reabilitaram para ser signatários da profecia de ocupar a terra. Tanto que tem uma parte que José diz: fiquem aqui, e disse o tempo para eles. Até 2 anos se passaram dessa profecia, faltam 5 anos. Não se sabe por que eles ficaram um pouquinho mais do que 5 no Egito, mas o tempo que José tinha pedido e dado para que eles ficassem no Egito, numa terra boa no Egito, era de 5 anos. E isso se estendeu para alguns séculos, né? Se é isso, devolvo o comentário para a mesa. Hoje está interessante, deixa eu comentar mais um pouquinho essa questão aqui. Eu achei interessante que na Haftará, a Haftará fala aí de uma visão do profeta que o anjo de Hashem pede para o profeta pegar duas tábuas, né, duas madeiras e escrever numa delas por José, né, e por Efraim, né, e na outra por Judá, né, Yehudá e Benjamim e toda a casa de Israel, né. Aí nossos sábios comentam essa questão desse enfrentamento que teve Yosef com Judá, lá nesse momento do reconhecimento que Judá enfrentou Yosef, né? E disse, não pode acontecer isso, né? Se nós nós for lá e trazer o Benjamim, nosso pai não vai deixar. E depois, até que enfim eles decidiram ir e trazer ele. E quando trouxeram, o que aconteceu? Yosef queria prender ele, né, e deixar ele preso ali. E novamente ele enfrentou Yosef, né? E se colocou em lugar e disse, não, então me coloca, eu como servo, como escravo aqui, deixa meu irmão ir a nosso pai. Então, e esse enfrentamento, nossos sábios falam que já era uma alusão ao que ia acontecer no futuro, né? No futuro, o reino de Israel ia ser dividido em 2 casas, em 2 reinos. O reino de Judá e de Benjamim, né? E o reino da casa de José, representada por Efraim, né? Efraim, que representava toda a casa de Israel, né? Então, nas profecias, a gente vê muito falar, tem profecias que falam para a casa de Israel. Qual é a casa de Israel na época? Era o reino do norte, né? O reino do norte, que era comandado por Efraim.
E tinha profecia que falava para a casa de Judá, né? E isso foi na época que o reino estava dividido. Existia o reino de Judá, que incluía Judá e Benjamim, né? E a meia tribo de Menaxê, né? E por Efraim e toda a casa de Israel. Então, eu achei interessante essa alusão, né? Que realmente faz sentido, isso tudo, né? Baruch Hashem. Queria retomar meu comentário, desculpe, né, que ainda estava um pouco emocionado e não consegui trazer o comentário principal. Também precisava fazer uma coisa antes de trazer o comentário principal da porção da Parashá desta semana, né? Para quem quiser acompanhar no chat, foi colocado uma enquete, né? A enquete fala assim: o que acontece mais na sua vida, né? Na nossa vida, qual que é a nossa tendência? Acontecer coisas boas, acontecer coisas ruins ou outra, né? Qual que nós somos mais propensos, ou com a nossa avaliação da nossa vida, dos anos de vida que nós temos, o que você acha que aconteceu mais até agora neste dia, né? Coisas boas ou coisas ruins, né? Qual que é a tua conta, né? Como que está a tua conta? Aconteceram mais coisas boas ou coisas ruins, né? Por que essa pergunta, né? Vem uma outra pergunta em cima disso, né? A pergunta é: quem criou a maldade? Quem criou o mal, né? Quem foi que criou o mal? Alguém sabe responder essa pergunta? Se não tiver a resposta para essa pergunta, eu vou precisar que o meu mestre, o Moshe, ele procure para mim na página 6 do Humash. Página 6 do Humash, ele vai ler para nós o capítulo 2, versículo 16 e 17, por gentileza, para descobrir quem criou o mal. Página 6, capítulo 2 de Bereshit, versículo 16 e 17. E ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer, e da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Isso, né? Então vem uma pergunta além das primeiras duas perguntas, né? Neste ponto da história da humanidade, onde estava só Adão, o primeiro homem, ainda nem Rava, ou seja, a sua mulher, que foi a segunda criação do homem, não existia nesse ponto histórico, né? O homem tinha feito o mal? O homem tinha cometido haverá algum pecado? Não, até esse ponto não tinha cometido algum pecado. Então, por que Hashem fala da árvore do conhecimento do bem e do mal se não existia mal até esse momento? Ou Hashem já tinha criado o mal, né? Já tinha criado o mal, né? O mal é uma perspectiva do bem, é igual que a luz e a escuridão, né? Quando nós vemos em Bereshit, essa primeira parte, quando Hashem cria a luz, ele separa a luz da escuridão, né? Então, a escuridão e o mal é uma perspectiva do bem, né? Por isso é que os nossos sábios nos ensinam a seguinte frase: Gamsu letová, né? Que significa Gam é também, Zu é de Sod, ou seja, isto, né? Gamsu, isto também, letová, é para o bem, né? Gamsu letová significa isso também é para o bem, né? Só que esse conceito é um pouquinho difícil de entender, né? E eu posso perguntar para todos os que estamos aqui hoje presentes, né? O medo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, né? Muita gente, o medo, o temor, terror, quando você está em frente a uma situação e você fala: nossa, não sei como agir, e você treme tudo, treme as pernas, treme os braços e começa a suar. Esse medo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Muita gente pode argumentar que é uma coisa ruim, mas realmente não é. O medo é um alarme
para você se ligar na situação que está acontecendo na sua frente, né? Então, muitas coisas nas nossas vidas também são assim, são uma questão de perspectiva, que no momento aparenta ser uma coisa ruim, mas que com o nosso trabalho nós podemos fazer que as coisas ruins se tornem coisas boas. Gamzu letová. Isso também é para o bem. E não existe melhor exemplo dessa situação que Yosef Hatzadik. Nós vemos o que já foi falado. Yosef Hatzadik foi vendido pelos seus irmãos, né? E no final das contas, dele ter sofrido tantas coisas, quantos de nós não tivéssemos jogado em cara para nossos irmãos? Vocês me venderam e eu passei mal, e estive e fui escravo. Além de ser escravo, fui escravo e fui preso, ou seja, estive na cadeia, perdi a minha liberdade que não tinha, mas a perdi mais ainda, né? E eu sofri lá. Quantos de nós não tivéssemos jogado em cara para nossos irmãos isso? Mas Yosef não se preocupou por isso. Qual foi a primeira palavra que Yosef falou para seus irmãos quando ele se deu a conhecer? Que ele falou, Ani Yosef. Que foi o primeiro que ele falou? Abihai, meu pai vive, né? Então, onde está o nosso coração, né? Nas coisas ruins ou nas coisas boas, né? Então temos que saber ter essa bússola que Yosef Hatzadik tinha e dar importância às coisas que merecem importância, dar relevância às coisas que precisam ser relevantes, porque se ficarmos olhando só para o mal, estaremos atraindo o quê? Escuridão. E mientras fiquemos na escuridão, se nos fará mais difícil enxergar a luz, né? Então o nosso trabalho como Bnei Israel é entendermos o seguinte: sim, existem coisas ruins, sim, existe a maldade, sim, existem os momentos onde as coisas não saem segundo o que nós desejamos que acontecesse, mas contudo o nosso dever é transmutar, ou seja, trazer a coisa boa ainda da coisa ruim, né? E o doutor ele deixa uma pergunta importante que todo Bnei Israel deveria fazer cada vez que chegamos nesta porção de Vayigash. Yosef falou para seus irmãos que ficaram ali 5 anos, que eram dos 7 anos que faltavam, eram 5 anos que estavam faltando dos anos da fome. E quantos anos no final os Bnei Israel ficaram? 200 e poucos anos. Em realidade era para ser 400, mas pela misericórdia de Hashem se reduziu a 200 e poucos anos, né? Mas de quem que era o plano? Quem que decidiu isso, né? Hashem que tomou essa decisão. E aos nossos olhos, e aos olhos de Jacob, poderíamos falar que era uma decisão ruim, porque os Bnei Israel passariam por sofrimentos em Mitzrayim. Por isso é que a minha mãe ela sempre faz esse comentário. Jacob não queria descer a Mitzrayim, porque ele sabia que no momento que ele descesse a Mitzrayim, ele ativaria o decreto do quê? Do que Abraão tinha recebido aquele decreto do começo, no pacto das partes, quando ele quebrou aqueles animais pelas partes, e o Espírito de Hashem passou por ele, ele recebeu uma profecia de Hashem, um decreto, que seus descendentes seriam escravos. E Jacob, Israel, já estava ligado nisso, por isso que ele não queria descer a Mitzrayim. O que fez descer a Mitzrayim? Jacob, Yosef, né? Então Yosef ativou, ou seja, Yosef é aquele catalisador, né? Aquele produto que é colocado para ativar uma reação, para que uma coisa se acelere e consiga acontecer, né? Então podemos mais uma vez evaluar essa situação dos Bnei Israel, descendo a Mitzrayim, acreditando que ficariam por 5 anos e passar 200 anos de escravidão, né? É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? A resposta vai depender do que nós fazemos com esses 200 anos. Nos afastamos de Hashem ou nos aproximamos de Hashem? Com isso eu queria finalizar as minhas palavras. Não sei se tem mais algum comentário na mesa, pode ficar à vontade. Passou já o momento, mas só queria fazer um adendo em relação, você estava falando do bem e o mal, né? As coisas boas, as coisas ruins. Quem criou o bem, quem criou o mal, tudo foi Hashem, né? Nada do que foi criado, nada do que existe foi criado por outro ser, né? Hashem é o criador de tudo. Outra, assim, tipo, qual a vantagem então de existir o mal? O mal, o bem e o mal é igual o positivo e o negativo, é igual a luz e as trevas.
para que haja um equilíbrio, né? Um funcionamento. Tem que existir o bem e o mal, tem que existir a luz e as trevas, né? O positivo e o negativo, para que funcione, né? Então, se não estivesse o bem ou o mal, como nós saberíamos, né, dar valor às coisas boas, se nós não conheceríamos as coisas ruins? Se não existisse a treva, como nós valorizaríamos a luz, né, o poder da luz, a energia da luz que transmite para nós, se não houvesse trevas? Então, tudo é relativo, né? E é para que haja um equilíbrio, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu acho, ¿no?, que quando Hashem criou al hombre, al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Él creó todo en él. El Yaserará, el Yaserató, el bien y el mal. Pero en el momento que Adán desobedeció a Hashem y comieron del fruto, activó la visión o activó ese gen de él olear todo. Porque al principio todo era luz, todo era bien bonito. A ese momento fue que él olió que existía el oscuridad, el mal. Entonces, a partir de ese momento es que se activa pues el Yaserará en las personas. Otra cosa más, el momento de que José fue vendido y Judá intervino para que fuese vendido, yo tengo entendido que al principio, acho que era Rubén, queria era a morte dele. Então, Reuben, ele se opôs a eles matarem ele. O resto dos irmãos, todos os 10. Eles queriam a morte dele. Então, trocaram foi quando se ofereceu que ele fosse vendido, porque havia uma esperança de vida nele. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Só uma analogia final aqui. Para o nosso país, para a nossa história recente. Em 2022, teve uma juíza do Tribunal Superior Eleitoral que disse: não, a censura só até segunda-feira, até o dia da eleição. Ela fica até hoje. O Egito é só mais 3 anos, daí ficou 200. Então, toma muito cuidado quando você andar pelo Egito, que às vezes quando você pisar no Egito, quando você andar por essa terra, muitas vezes o prazo pode se estender. Então não permita andar pelo Egito, que pisou lá o negócio fica ruim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Baruch Hashem por estar aqui hoje. E o meu comentário é sobre a humildade, né? O Hanor falou sobre a gente aprender a olhar as coisas boas, né? Tanto na Paraxá como nas outras pessoas. E uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias é a humildade de Yosef, humildade e amor que ele teve. Porque naquela hora que ele poderia, já digo, pisar em cima dos irmãos, né, como um rei, ele tratou com amor, com humildade, mostrando que tudo o que aconteceu só fez trabalhar o ego dele para que ele continuasse mais humilde, mais amoroso e ainda ter força para recomendar aos irmãos que não causasse intrigas, né? Então, quando a gente consegue ter essa lição para a nossa vida, ter humildade no nosso coração, para que a gente também não cause, né, esse tipo de coisa para nossos irmãos, para a nossa família, para quem está ao nosso redor. Que possamos todos ter humildade no coração. Baruch Hashem, muito bom. Então vamos para o Kiddush de Shabbat. Erguemos a nossa taça de vinho, juntos pronunciamos. Shamaru Vene
Israel Edashava Asot Hashamat Nedor Tamri Irolam Eni Ofen Ebene Israel Odchi Sheshet Yamim Asa Hashem El HaShamayim Neve'et Ayeh Ubayom HaShemim Ubayom HaShemim Oy Shabbat Ayin Lechaim Baruch Adonai Eloheinu melech haolam lo neberi hagefim Amém Lechaim a vida